Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, seu lindo, sua linda, professor Vavá Matemática na área para mais uma vez, eu e você, nós juntos, tornarmos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E hoje, pessoal, a pedido de vocês, lembra que eu sempre comento nos meus vídeos aqui do canal, lá no meu Instagram, @Vavá Matemática, que eu peço para vocês me mandarem mensagem. Pode me mandar mensagem, claro que às vezes são muitas mensagens, mas eu leio as mensagens, pessoal, ao decorrer da semana e sempre quando tem aquele assunto que é mais pedido, eu trago aqui para o nosso canal. E hoje eu vou trazer matemática básica falando sobre como colocar em evidência. Professor, onde é que eu aplico isso em toda a matemática? Você aplica na geometria plana, na geometria espacial, na trigonometria, em polinômios, quer dizer, você aplica em vários outros assuntos da matemática este assunto que eu estou trazendo para a aula de hoje. Então vamos desmistificar esta matemática básica e hoje você vai brincar de fator comum e colocar em evidência junto com o professor Vavá. E já vai deixando aquele like para ficar gostosinho, hein? Deixa aquele like legal, compartilha com um amigo que precisa daquela matemática básica reforçada e vem comigo para nós brincarmos com a matemática. Vamos nessa? Muito bem, pessoal, mas para começarmos a aula de hoje, eu vou abrir com duas perguntas. O que é fator e o que é fator comum? Tu lembra lá do teu ensino fundamental que o professor ou a professora perguntava para vocês o seguinte, ele afirmava, na verdade, falava assim, a ordem dos fatores não altera o teu produto, isso, a ordem dos fatores não altera o produto. Aí vem aquele exemplo clássico assim, 2 vezes 3 dá um total de 6 e 3 vezes 2 dá um total de 6 também. Então 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado é o mesmo. Então, gente, quando eu falo em fator, fator é tudo aquilo que multiplica, que está sendo multiplicado, isso é fator. Agora, fator comum, o que seria o fator comum? Se você analisar esse simples exemplo, aqui eu tenho A vezes X mais A vezes Y. Perceba que o A está multiplicando, o Y está multiplicando, o X está multiplicando, então o A, o X e o Y são fatores. Agora, antes do sinal de mais, apareceu o fator A. Depois do sinal de mais, apareceu o fator A. Então, nesses dois termos, este fator A é um fator muito bem, é um fator comum. E quando aparece um fator comum para você, o que você faz imediatamente ou deverias fazer imediatamente? Colocá-lo em evidência. E como é que eu coloco um fator comum em evidência, você lembra? Olha só o que você faz. Você pega o teu fator comum, copia ele, você coloca o símbolozinho de multiplicação e abre o parênteses. É sempre esse o primeiro passo. Pega o fator comum, coloca o símbolozinho de vezes, abre parênteses. Mas por que, professor Vavá? Agora você vai entender. Agora que você já pegou o fator comum, colocou vezes, abriu parênteses, você vai, não é cortar, mas é como se você usa a regra da mão. Que regra da mão? Eu invento para os meus alunos aí. Regra da mão. Você tapa o fator comum antes do mais e você tapa o fator comum depois do mais. Tapando o fator comum antes do mais, quem é que sobrou, pessoal? O teu x. Agora você vai colocar dentro do parênteses o teu x, mais, tapando o fator comum depois do mais, quem é que sobrou? O teu y. Então, depois do mais, você vai colocar o teu y. Opa! Tu lembra, pessoal, quando você tem uma multiplicação por uma soma, tem parênteses, tem que fazer o chuveirinho. A vezes x dá um total de ax. A vezes y dá um total de AY, aí você volta para cima. Quer dizer que você tinha uma soma e você transformou esta soma no produto de dois termos. A partir do momento que você transforma uma soma ou subtração no produto de dois ou mais termos, você está fatorando, ou seja, é um caso tipo de fatoração. Tranquilinho? Agora, olha esse exemplo aqui, pessoal, bem barbadinho, bem barbadinha. Eu tenho 2 vezes x vezes y. Então, o 2, o teu x e o teu y são fatores do primeiro termo. Agora eu tenho x vezes y, o x e o z, x vezes z, perdão, e o x e o z são fatores do segundo termo. Agora, o z só aparece aqui. O y só aparece aqui, o 2 só aparece aqui, mas o x aparece nos dois termos. Então, o teu x é um, muito bem, fator comum. E se o x é um fator comum, coloca-o em evidência. Como é que você coloca em evidência? Você copia o fator comum, faça vezes, abra parênteses. Usa a regra da mão. Ou, como se você fosse assim, ó, apaga aqui, ó. Não olha mais para o fator comum. Antes do sinal de menos, sobrou 2 vezes y. Menos, é como se você ignorasse o teu x, ó. Ignore o teu fator comum. Depois do sinal de menos, vai sobrar o teu z. Agora, sempre faça uma verificação. X vezes 2y vai dar um total de 2xy. X vezes menos z vai dar menos teu xz. Aí você volta para cá. Então, você acabou de transformar aquela subtração
no produto entre dois termos, ou seja, mais um caso de fatoração. Então, apareceu o fator comum, temos que identificar o fator ou fatores comuns e devemos colocá-lo em evidência. É claro que nós vamos pegar exemplos um pouquinho mais complexos. Então, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, agora vem cá. Eu coloquei um exemplozinho bem interessante, na verdade, dois exemplozinhos, onde em um desses exemplos fica aquela dúvida crucial, professor, será que eu posso cortar? Será que eu não posso cortar? Será que você não vai cometer um suicídio matemático? Então presta bem atenção. No primeiro exemplo, eu coloquei para vocês os fatores A, B, C. Lembra que fator é tudo aquilo que está multiplicando ou está sendo multiplicado. Então você vai ter A vezes B ao quadrado vezes C. O B ao quadrado, o que é? É como se você tivesse dois Bs ali. É B vezes B. Não é B mais B, né? B vezes B. Então é A vezes B vezes B vezes C. Mais A vezes B vezes C ao quadrado. O C ao quadrado é como se fosse C vezes C. Então, na verdade, pessoal, o A ele está antes do sinal de mais, o A está depois do sinal de mais, é fator comum. O B está antes do sinal de mais, está depois do sinal de mais, é fator comum. O teu C está antes e está depois, é fator comum. Então, os fatores que são comuns são tanto o A quanto o B quanto o C. Como é que você brinca de colocar em evidência? Você escreve os fatores comuns. No caso, o A, você vai pegar o B e você vai pegar o C. Agora, professor, tem expoente diferente ali. Então, o que você faz? O A e o A é o mesmo. Então, você pega A, traz o fator comum para cá. Agora, B ao quadrado e B elevado na 1, qual é a dica, professor? Eu nunca sei qual dos Bs eu vou pegar. Gente, você vai pegar um B daqui e vai tirar, vai trazer para cá. Não é isso? Por que você faz isso? Porque o B está aqui e está aqui. Agora, aqui você tem somente aquele B, não é isso? Aqui você tem B ao quadrado. Então, você vai pegar o B daqui, né, professor? Na realidade, a dica é a seguinte. Tem fatores iguais. Pega sempre o do menor expoente para colocá-lo em evidência. Então, você vai ter aqui, ó, B ao quadrado e B na 1, pega o B na 1. Entre C na 1 e C ao quadrado, pega o C na 1. Agora, você faz vezes, abre parênteses e brinca comigo. O teu A, você vai abandonar. O teu B você vai abandonar, só que B ao quadrado é B vezes B. Então, você vai abandonar um B, vai sobrar um B aqui antes do mais. O teu C é fator comum, tu não copia. Mas, agora vamos lá. Aqui você tem que o teu A tá ali, é fator comum. O teu B tá ali, é fator comum. O teu C, aqui é C ao quadrado, é C vezes C. Tu pegou um C só e colocou ali, sobrou um C depois do sinal de mais. Mas para que você não fique confuso. Deve estar pensando assim, professor, isso não é para mim. Cara, basta fazer sempre uma verificação. Como assim a verificação? Faça a multiplicação, faça o quê? Pega o fator comum, multiplique pelo B e depois multiplique pelo C. Se voltar nos termos de cima, você acertou na tua fatoração. Vamos lá? A vezes B vezes C vezes B. B vezes B vai dar B ao quadrado. Agora, A vezes B vezes C vai dar A vezes B, C vezes C, C ao quadrado. Fechou? Ali está posto em evidência. Agora, vem aquele exemplozinho. Que o aluno fica sabendo ali, professor, não sei se eu posso cortar ou não posso cortar. Posso cortar. Será que você vai cometer um suicídio na matemática? Então preste bem atenção e vamos nessa. Agora sim, pessoal, agora eu quero saber se você pode ou não pode cortar. Porque quando o aluno olha para cá, x ao quadrado vezes y menos y sobre x ao quadrado menos 1, já olha para x ao quadrado em cima, olha para x ao quadrado embaixo, a mãozinha começa a tremer. Ele já fica pensando, será que eu posso ou não posso cortar? Vem cá, não posso cortar, não é assim, vou cortar. Tu só pode cortar um valor que está no numerador, com uma expressão, com um termo que está no denominador, quando quem está em cima e quem está embaixo está multiplicando todo o numerador e todo o denominador. O x ao quadrado está multiplicando só y. O x ao quadrado está sozinho, como se ele estivesse multiplicando só o número 1. Não está multiplicando todo o denominador. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Primeiro passo. Olhando para o meu numerador, você tem y antes do menos, y depois do menos. Dá para tu colocar o y em evidência, pois é um fator comum. Não esqueça que aqui no y não está sozinho, ó. É y vezes 1. Como é que você coloca esse fator comum em evidência? Você copia o teu y, você faça vezes, abre parênteses. Agora você vai ignorar o teu y. Quem é que sobrou antes do menos? O x ao quadrado. Então coloquemos x ao quadrado menos. Quem é que sobrou depois do menos? O teu 1. Então você vai colocar simplesmente o teu 1. Agora perceba o quê? Perceba que o teu y está multiplicando todo o meu numerador. O teu x ao quadrado menos 1 é um termo que está multiplicando todo o numerador. Só que aqui no meu denominador,
você tem exatamente o x ao quadrado menos 1. Opa! O x ao quadrado menos 1, olha lá, ele está multiplicando como se fosse o 1, está multiplicando todo o denominador, e o x ao quadrado menos 1 aqui em cima está multiplicando o teu y, está multiplicando todo o numerador. Ah, é o mesmo termo em cima, é o mesmo termo embaixo? Simplifiquemos. Então vai sobrar para vocês automaticamente y dividido por 1, e y dividido por 1 corresponde ao teu y. Então dá para cortar? Cuida aí se dá para cortar. Brinca de colocar em evidência primeiro, depois você verifica se dá ou não para você efetuar esse corte, beleza? Espero que você tenha aproveitado bastante a nossa aulinha aí. Se você já gostou, já vai deixando aquele like, vai compartilha com algum colega, alguma colega, ajude os teus colegas a conhecerem o canal do professor Vavá Matemática, que com certeza não só eu, mas nós vamos ajudar muita gente. Eu não vou compartilhar. Eu não vou compartilhar porque eu não quero ajudar ninguém, porque vão tomar minha vaga. Olha esse pensamentozinho aí. Vamos compartilhar e vamos ajudar o maior número de alunos possível, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.